Boa tarde. Quem está ligando agora aí, entrando no Instagram, os amigos, os alunos, os estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Saúdo todo mundo. Esse é o primeiro de muitos seminários virtuais que a gente vai fazer aqui pelo Instagram, aproveitando contatos e conexões com várias pessoas em vários lugares do mundo, em vários continentes, para conhecer de perto, ouvir relatos de quem está experimentando a pandemia do novo coronavírus no mundo todo. O nosso grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos Economia e Pandemia, que a gente constituiu nesse período em que estamos afastados dos estudantes, em que estamos sem condição de realizar as aulas presenciais. Esse grupo de estudos tem a perspectiva de fazer um conjunto de reflexões e análises sobre os impactos da Covid-19 no mundo e no Brasil. Então hoje a gente está abrindo em grande estilo, com a colaboração de pessoas que estão espalhadas tanto pela Europa como pela América Latina, tanto pessoas, digamos assim, estritamente das ciências sociais, mas também pessoas que atuam em outros ramos de atividade na sociedade e que vão aqui fazer as suas exposições. Eu queria agradecer de pronto a todos os que aceitaram o convite, ao Alexis Morales, que vai falar sobre a situação chilena, ele é professor na Universidade Alberto Hurtado, no Chile, ao Rodrigo Assis, que está como pesquisador no Instituto Universitário Português e que vai tratar com a gente sobre a situação de Portugal. Agradeço muito a Adriana Ximenes, que cumpriu um papel muito importante, porque nós teríamos uma primeira convidada aqui para tratar da questão italiana e essa convidada não pôde, infelizmente, por uma questão da sua família. A gente agradece muito a disposição dela, a Ana Maria, mas a gente está com a Adriana Ximenes, que inclusive reside em Milão e vai poder fazer um relato bem apurado sobre a situação em Milão. Nós temos também como convidada a Iana Braga, que reside na Alemanha e tem toda uma trajetória de participação em movimentos sociais. Nós temos um convidado da Argentina, que é o Tiago Farias, que é estudante de medicina na Argentina, mora ali na região metropolitana de Buenos Aires e vai poder nos dar uma visão muito interessante sobre esse momento na Argentina. E nós temos também a Karina Paim, que vai nos falar sobre a situação na França, ela que atua em um setor, digamos assim, que está muito atingido pela pandemia, que é o setor cultural, né? Então eu queria aqui já agradecer todo mundo que está chegando, estou muito feliz com as entradas, estou vendo que as pessoas estão interessadas em discutir. Esse é um seminário de abertura dos debates do nosso grupo de reflexões economia e pandemia, está no site da universidade. Eu estou cadastrando também na Pró-Reitoria de Extensão para que todo mundo possa ter certificado por essa participação e agradeço a todos que estão, digamos assim, tornando a pandemia um momento de aprendizado, não só do aprendizado cotidiano, né, no sentido de respeitar as recomendações em saúde, acompanhar as notícias, avaliar melhor as políticas públicas de saúde, mas também no aprendizado sistemático, acadêmico, né, de compreender em profundidade o momento que as sociedades estão enfrentando no mundo todo, certo? Então nós vamos começar com o relato sobre a Itália e eu já vou chamar aqui para a nossa conversa a Adriana Ximenes, certo? Vou buscá-la aqui. Andréa Damascena, estou muito feliz que você está na live e quero lhe dizer, você já está na minha lista. Vamos aqui. Eu vou chamar a Adriana pelo link do restaurante dela, o Brígida Bistro. Deixa eu ver aqui. Adriana, é só dar um oi aí e você entra aqui junto com a gente. Oi, Marcos. Olá! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Queria perguntar antes da gente começar a conversa se todo mundo nos escuta bem. Vocês estão me ouvindo bem? Às vezes a gente com o fone consegue ser melhor ouvido. Eu vou pegar um fone aqui, tá bom? Porque nessas Vou conversas. pegar o meu então também. Eu vou pegar o meu. Conecta no fone aqui, para não ter perigo da gente
perder nada, nem das comunicações, nem das perguntas de vocês e tal. Perder, colocar isso. Pronto. Tá me ouvindo bem? Te escuto muito bem. Todo mundo está dizendo aqui que também está ouvindo bem. Adriana, um prazerzão conhecer você. A Adriana me foi indicada por uma figura maravilhosa, que é a Graziele Albuquerque. E a Adriana vai, além de se apresentar para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, tem vários alunos que estão entrando, estou vendo colegas, estou muito feliz com a participação. Essa nossa conversa eu também vou disponibilizar depois no IGTV, então ninguém se preocupe na hora de fazer, porque os estudantes vão ter que fazer um relato, né, escrito para ter a certificação, então ninguém se preocupe aí, se eu perder um instante, eu não anotei, você vai ter condição de ver, certo? Eu quero que vocês aproveitem os relatos, tá bom? Quem é estudante, que é do nosso grupo de estudos. Então, Adriana, peço que você se apresente e já exponha para a gente aí como é que foi, como é que está sendo a pandemia em Milão. Bom, eu sou Adriana Ximenes, sou cozinheira, proprietária do Brigita Bistrô, em Fortaleza. E agora está na mão da minha filha, Marina, que continua. Agora nós estamos fechados, mas vamos retomar assim que pudermos, com segurança para a gente e para os outros. E estou morando em Milão há 1 ano e 8 meses. E eu cheguei do Brasil dia 23 de fevereiro. Quando cheguei no Brasil, aqui, eu já ouvia na televisão. Eu não tenho televisão em casa. Eu vejo Netflix no computador, lá no Brasil. Então, eu não acompanho essa coisa de notícia e tudo, mas eu sabia que tinha esse vírus na China. E aí, quando cheguei no aeroporto aqui, foi incrível, porque já parecia uma cidade fantasma. O aeroporto de Milão, de Malpensa, que é um aeroporto muito movimentado. Aqui tem turista toda hora, em todo lugar que você vai, tem turista dentro do metrô com mala em todos os pontos, e tem muito turismo cultural e também muito turismo de negócios. E foi no auge do Milano Fashion Week, que é a semana de moda de Milão. Então, o aeroporto é sempre muito cheio e estava vazio. Muita gente, os funcionários todos de máscara, uma máscara especial. Quando eu desembarquei, já tinha um senhor que mediu a minha temperatura com um aparelhinho, perguntou de onde eu estava vindo, falei que estava vindo do Brasil, ele perguntou por onde, eu falei que estava vindo pela África, daí ele me mandou passar. Mas o aeroporto vazio, incrível. E aí já achei estranho. Daí chegamos aqui, e no outro dia nós fomos no supermercado, que fica num centro comercial, num shopping que tem aqui perto. É um supermercado muito grande, que dentro tem um lugar que chama gastronomia com vinoteca. Você compra o seu vinho e aí você vai, senta ali do lado nesse pequeno restaurante, tem umas comidinhas que você pede e toma com esse vinho que você comprou. Daí a gente estava comprando uns vinhos e lotado o restaurante, as mesinhas, todo mundo perto um do outro. Daí eu senti uma confusão, assim, porque eu via gente de máscara no supermercado, algumas pessoas. Aí eu disse, gente, o que está acontecendo? Eu não sabia, assim, o tamanho da coisa, né? E daí, quando foi 2 dias depois, a Prefeitura de Milão lançou uma campanha na internet, na televisão, que era assim, Milano não se ferma. Mostrava as pessoas na rua, nos restaurantes, nos museus, para dizer que a vida estava normal. Esse foi o grande erro, entendeu? Na hora de parar, não parou. E daí, quando foi uma semana depois, dia 2 de março, eles decretaram, o mesmo prefeito, que é um administrador, Pepe Sala, ele é muito popular, ele é muito educado, ele não tem partido, ele sempre foi um gestor,
e ele foi na televisão pedir desculpas pela campanha, que eles tinham cometido um erro, e, por favor, todo mundo ficasse em casa, porque a Lombardia estava, o maior número de casos era aqui a nossa região, que é no norte da Itália, que é a região mais populosa e também mais rica economicamente. E daí, todo dia ele ia na televisão, todo dia, na mesma hora, de manhã cedo, falava os casos, o número de casos, e pedia paciência, pedia para ficar em casa, para tomar cuidado. E aí a gente começou a ficar assustado, né? Eu falei, gente, eu não saio mais daqui. Eu vou ficar em casa até quando tiver seguro de sair. E você também não sai, falei para o Giovanni. O meu companheiro trabalha numa multinacional e logo já veio um mandato para eles, do chefe deles, falando que todo mundo tinha que ficar em casa, trabalhando de casa. Todo mundo do mundo inteiro que trabalha na companhia. Tem gente na Índia, na Áustria, na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, todo mundo que fizesse home office. Daí eu falei, olha, nós não vamos sair mesmo, vamos ficar aqui. E aí, logo depois, o governo lançou um decreto, que sempre eles lançavam, quando assumiu que tinha que ficar quieto, todo dia tinha um apurado da situação, sempre com o prefeito, o Beppe Sala. E aí ele falou assim, olha, é o seguinte, agora só pode sair uma pessoa por família. Sempre a mesma, não podia sair, andar duas pessoas no carro, porque a polícia parava e multava. Ainda está multando quem anda sem máscara, mas eu já vou dizer como estamos agora. Então, era sempre o Giovanni que ia no supermercado, foi uma vez, porque a fila começou a ficar enorme, porque a fila muito grande, sempre com a distância, né? A distância de 1 metro, as pessoas fazem muito bem. Aqui já ninguém se encosta na rua. As pessoas andam, ninguém se encosta. Quando encosta, já me excuse. Então, aí é que parecia um balé, assim. Você via as pessoas andando mesmo naquela organização frenética, né? Paranoica, no bom sentido. E aí, como ele viu que as filas estavam muito grandes no supermercado, ele foi vários horários no supermercado, mas sempre as filas enormes. Daí a gente começou a comprar online. O supermercado fazia encomendas online, mas só que na segunda compra que a gente foi fazer, já demorava 9 dias para chegar. Eles não estavam dando conta, porque ninguém estava preparado para... Aqui não tem essa coisa... Nada tem muito funcionário, né? As lojas todas têm, às vezes, 2 funcionários, uma loja grande. Daí já fechou tudo, né? Tudo fechado. Eu não via porque eu não estava na rua, mas o Giovanni fazia foto para mim, tudo fechado. Aqui tem muitas pequenas lojinhas, tem mais pequenas lojas que grandes, né? Então tudo fechado. A Prefeitura de Milão já lançou uma campanha de doações para quem quiser doar-se, exatamente para recuperar depois esses pequenos negócios que com certeza iam ser os mais prejudicados. Essa campanha continua até agora. Tem sempre, eu saí já umas 3 vezes e tem na parada de ônibus o número da conta, você pode doar quanto você quiser. Sim. E aí, Isso para os pequenos negócios. Uma campanha popular. Para os pequenos negócios. As lojinhas, tem muito mini marketing de indianos, comércios, né, lojinhas. E eu fiquei 66 dias dentro de casa, eu não descia nem para botar o lixo lá embaixo, porque aqui é a gente que leva o lixo, né? Tudo separadinho para botar lá embaixo, não tem funcionário no condomínio. E fiquei aqui esses 66 dias, respeitei direitinho. Quando passaram 67 dias, agora nós entramos na segunda fase, a segunda fase da pandemia. Outro dia saí para ir ao banco.
fomos de tram, que é tipo um bondinho antigo que tem aqui, e é incrível, porque é tudo marcado de adesivo no chão do bonde, os lugares onde as pessoas devem ficar, sempre mantendo essa distância. Os bancos do tram, você ocupa só um lugar, o lugar vizinho a você fica vazio, e o banco de trás também pula um vazio, depois o outro tem um lugar só, tudo sinalizado. O banco você tem que ligar antes para marcar uma hora, daí você chega lá e a pessoa vai atender só você e a pessoa. O banco não está cheio de gente. Tinha uma pequena fila, tá tudo assim, tudo está funcionando desse jeito. Ontem a gente foi numa loja da Levi's, que abriu, os negócios abriram. Só que assim, eles abriram com as mesmas restrições dos supermercados na época da pandemia. Tem fila para entrar, você pode sempre reservar, se eu já sei qual é a loja que eu posso ligar lá, ou então eu uso um aplicativo que eu marco a hora que eu vou. Assim eu já marco o meu lugar. Não preciso ficar na fila. Posso chegar Sim. na hora que eu marquei. E aí não tinha ninguém, a gente entrou na loja só nós dois, a moça de máscara. E aí logo depois que a gente saiu, entraram dois meninos. O shopping vazio totalmente, vazio, estacionamento Adriana, vazio. o comércio voltou esta semana. O comércio voltou essa semana passada, segunda-feira, depois de 67 dias de fechamento total. Estava funcionando só os supermercados, as farmácias e padarias, açougues, essas coisas de necessidades primárias. Certo. O comércio variado, as lojas, tudo, algumas, não são todas que estão abertas, tem umas que não estão abertas ainda. Elas estão abrindo aos poucos. O governo lançou um decreto com 72 artigos do que pode abrir, como é que pode ser. As escolas ainda estão fechadas e já se sabe que só vão abrir talvez em setembro. Os museus estão fechados. Tudo que tem aglomeração ainda está fechado. Foi cancelado o campeonato europeu de futebol. No começo, eles estavam fazendo jogos sem plateia. A gente mora aqui perto do estádio San Siro e tinha jogo, a gente nem sabia que estava tendo jogo, porque a gente só sabe por causa do barulho da torcida. E aí eles decidiram fazer o jogo sem plateia, mas aí logo depois cancelaram o campeonato europeu, cancelaram a Fórmula 1, cancelaram tudo, o Gran Salone de Milano, que é um salão de designer. Como aconteceu no auge do Milano Fashion Week, a nossa quarentena, eu lembro que o Giorgio Armani foi o primeiro a cancelar o desfile dele, transmitiu online, já começou na fábrica a fabricar aventais e máscaras para os enfermeiros. Teve uma mobilização muito bacana aqui, sabe? Não sei se é porque eles passaram guerra, né? Sim. E sofreram com o nazifascismo e foi uma destruição total. Então, tinham bandeiras da Itália nas janelas, quadros das crianças que escreviam Sarà tutto bene, uma coisa... Foi muito triste, né? Porque todo mundo muito tenso. A gente já decidiu na hora que a mãe do Giovanni, a mãe do meu companheiro, tem 87 anos e mora com uma senhora que cuida dela, mas vai embora no fim de semana. Nós já combinamos com ela que ela teria que ficar direto lá, não poderia sair, porque ninguém podia sair. A Lombardia ficou isolada totalmente. Aí, quando eles disseram que aqui estava isolado, ninguém podia entrar e sair, nem de carro, até as fronteiras, para quem quisesse ir de carro para outro lugar, fecharam tudo. E aí foi uma loucura na estação central, muita gente querendo fugir para o sul, foi uma loucura. E aí eles Adriana, resolveram botar a Itália inteira na linha vermelha. sim.
Para a gente ir aqui encerrando essa conversa, te agradeço muito. Teu relato é muito rico, acho que está enriquecendo bastante aqui a nossa percepção. Eu te pergunto duas coisas. Aqui no Brasil tem uma discussão muito forte se igrejas são ou não são serviços essenciais, se devem ou não estar abertos. Então, eu te pergunto um Claro que pouco não. como é que está sendo a gestão da religião. A Itália é muito católica, mas também tem presença de outros fenômenos religiosos, né? E Sim. te pergunto assim, qual é o horizonte de vocês que moram em Milão? O que vocês estão esperando para os próximos dias? As igrejas fecharam todas. Aqui tem igreja católica, muita, né? Todo canto. Fecharam todas, tocavam só os sinos, meio-dia e às 6 horas da tarde. No domingo a gente escutava a missa que eles transmitiam no alto-falante. Foi cancelado o velório, o enterro, tudo, não podia ter nada. Foi porque aqui morria, no nosso pico, tinha dias que morriam 1.200 pessoas. Começou com 700, depois 800, 900, 1.200. Foi uma loucura. Então eles fecharam tudo. Não teve discussão se vai fechar a igreja. Fechou a igreja e pronto. Entendeu? Não podia ter nada de aglomeração. Agora, nessa segunda fase, as igrejas estão abrindo, mas sempre com esses lugares marcados, todos com adesivo, tem tudo sinalizado. Como você caminha, tem os lugares onde você pode parar, tem os adesivos onde você... Eu não sou frequentadora de igreja, mas eu vi que eles estão sinalizando tudo. Eu vi algumas fotos e uma amiga que vai na igreja, ela me falou. E claro que essencial é a vida, entendeu? A religião é uma coisa, a igreja é uma coisa que tem que respeitar a vida, então eles cumpriram muito bem. E o que vocês estão esperando para os próximos dias? A situação deu uma melhorada? Você acha que mais coisa vai abrir ou não? Bom, a situação melhorou, né? Os hospitais entraram na curva de atendimento das UTIs, de pessoas que precisam de respiradores, equilibrou, né? Está diminuindo o número de mortes, porque parou total, então parou o contágio. E eu sinto que tem muita gente com medo ainda, entendeu? As ruas ainda estão vazias, os supermercados ainda... A gente entra, faz a fila, depois tem outra fila dentro do supermercado, e tem um cara que mede a temperatura, entram pequenos grupos de 20 pessoas no máximo, o supermercado... Está tudo assim, todo mundo muito contido, não está igual, não voltou Sim. igual. E fala-se que esse ano vai ser todo assim. Os restaurantes vão ser os últimos a abrirem, porque não pode, tem restaurante pequeno que não tem como, não vale a pena abrir um restaurante para receber 4 pessoas. Sim. Então, é mais rentável, né, fechar. Sim. E ninguém sabe como é que vai ser, ninguém tem perspectiva, porque nunca passaram por isso, o mundo inteiro, ninguém passou por isso. Mas o que a gente sabe é que a gente tem que respeitar as normas, Sim. entendeu? O que é decidido, o que se tem que fazer, e as pessoas, a maioria das pessoas cumprem. Adriana, te agradeço muito, desejo muita sorte para o mundo todo. É uma situação que não dá para desejar sorte para os outros. A sorte é nossa, né? Sorte no sentido de um Claro. futuro melhor, de uma saída melhor, uma conscientização maior. Te agradeço muito teu relato. Tenho certeza que você ajudou muito o nosso seminário, viu? Uma boa tarde para nós Que bom, aqui. fico Boa noite feliz. para você aí, né? Que horas são aí? Pois é, aqui são 7 e... Quanto agora? 7, 7 eu não alguma posso coisinha ver. aí. Tá bom. É, Pois um pois tá abraço para bom, muito você, viu? obrigada. Fiquem quietos em casa, respeitem, por favor. E tem que Tá lavar a certo. mão sempre que sair, que voltar para casa, usar máscara. A gente continua tendo que usar máscara. Tá certo. Um Senão grande multa, abraço. a polícia multa. Tchau, Tchau. obrigada. Obrigado. Vou continuar assistindo. Vou chamar então a nossa convidada da França. Vamos ver aqui a Karina. Vou puxar a Karina, que trabalha com música na França e que vai nos dar um relato de um outro país da Europa que também teve um surto violento, né?
para quem está acompanhando aí, acabou de ver a situação na Itália, que foi, digamos assim, o país, eu não tenho dúvida disso, acho que no contexto europeu foi o país com o maior número de casos. Karina, boa tarde aqui, boa noite aí, né? Boa tarde, mas aqui, ó, ainda tem sol, é dia, Muito sol. no verão escurece mais tarde. Karina, é um prazerzão estar falando com você. A Karina veio aí pela indicação do Tiago, que está na Argentina, estudando medicina. E também fiquei feliz de saber que você trabalha com música, também tem uma experiência num grupo que toca percussão. E acho super bacana. Esse meu grupo, como eu lhe falei, tem feito, né, uma Bienal Percussiva aí, a gente vai tentar manter. Vamos ver se essa pandemia passa logo para a gente realizar, acho que a segunda edição, que seria no ano que vem, seria um retorno. Ano passado foi indo aí, uma parte do grupo foi, eu não pude, e ano que vem seria um retorno. Então, vamos ver se essa pandemia deixa as coisas acontecerem. Mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Nós estamos aqui com um grupo de estudantes que estão acompanhando e também outras pessoas interessadas, né? E esse grupo estuda economia e pandemia, que é pensando nas consequências da pandemia no mundo, formado por estudantes, mas também vamos ter sempre esse público externo que vai participar, porque a gente vai fazer as atividades aqui pelo Instagram, né? Nós estamos no momento em que a ciência está se abrindo para toda a sociedade. Aí eu queria que você se apresentasse e já dissesse para nós como é que foi, como é que está sendo a experiência na França, onde é exatamente que você está. Eu moro em Paris. Certo. E para mim, não, eu sou Karina, primeiro tem que me apresentar, sou Karina Paim, sou musicista, tenho um grupo aqui que chama Pariocá, que é a mistura de Paris com carioca, embora eu não seja carioca, mas sou carioca de coração, morei muitos anos no Rio, e sou musicista, então eu tô aqui, tem 2 anos, e a pandemia para mim começou no dia 5 de março, porque eu sempre tenho um evento na primeira sexta-feira do mês. E no dia 5 de março, 2 dias antes, o contratante disse, não, nós não vamos fazer. E eu digo, como assim? Não vai fazer? Não pode. Fiquei doida. Mas por quê? Porque eu achei que não era nada. Tipo assim, tá exagerando. E aqui tem muitos restaurantes, muitos locais que são caves, né? Que são fechados, totalmente fechados, não tem janela. E nesse evento era exatamente numa cave. Ele disse, não, é muito, e cabiam 100 pessoas. Ele disse, não, é muito perigoso e nós não vamos fazer conforme as regulações aí do governo. Que ainda não estava proibido, mas ele já não quis fazer e ok. Então eu tô confinada, agora já estamos no desconfinamento, mas eu estou ainda confinada porque eu estou com medo de sair para a rua, aqui as pessoas estão como se nada tivesse acontecido, as pessoas estão saindo, um festival de lixo de máscaras no chão, porque ninguém usa máscara, foi bem rígido também a quarentena, teve policiais na rua e sempre te perguntando, porque nós aqui tínhamos que ter um aplicativo, tinha no aplicativo e colocar por qual motivo você estava saindo na rua. E você tinha que apresentar esse atestado, né, digamos assim. Então, eu saí pouquíssimas vezes, o mercado é aqui na frente da minha casa, então eu ia no mercado, graças a Deus não precisei ir na farmácia, mas tinham poucas coisas abertas, algumas padarias aqui, enfim, algumas até fecharam. Teve alimentação aberta, que era o básico, os hospitais, farmácia. Algumas pessoas continuaram a trabalhar, por exemplo, o meu marido, que ele faz documentário, então ele estava editando. Ele, como trabalha sozinho numa sala, ele foi todos os dias, para ele não existiu pandemia. Mas muita gente ficou trabalhando de casa. Que mais que eu posso contar para você sobre os impactos? Você está fazendo um relato para a gente que é um pouco diferente da situação que a Adriana relatou sobre a Itália, de que teria tido, sei lá, um respeito social maior pelo comportamento na quarentena. Pelo que você está falando, a coisa não foi tão assim. Como é que era a questão da repressão às pessoas na rua? Como é que se lidava com essa circulação das pessoas? Porque existem alguns bairros aqui, por exemplo, próximo de Paris e até mesmo dentro de Paris, onde são bairros periféricos. Então essas pessoas não têm
possibilidade de ficar dentro de casa, como no Brasil nós temos as comunidades com favelas que têm casas muito pequenas. Então, existiram em alguns bairros sem respeito nenhum pela quarentena, mas se entende pelo nível social, pelo nível você não pode ficar... E aqui em Paris, especialmente, muitas das pessoas foram para o Brasil antes de fecharem as fronteiras. Por quê? Porque aqui em Paris os apartamentos são minúsculos. Vocês estão vendo minha sala, eu tenho uma sorte de estar num apartamento grande. Mas muitas pessoas que vêm aqui, estudantes, enfim, trabalham, moram em apartamentos muito pequenos. E para você cair em depressão, para você ficar doido dentro de uma situação dessa que você não pode sair, que você só tem... Muitas vezes você não tem nenhuma janela, assim, para a rua. Então, muitos brasileiros que eu conheço, muitas brasileiras, foram para o Brasil, ou então foram para a campanha, que nós chamamos aqui, né? Que é como se fosse o interior, né? Onde tem mais natureza e tal. Muita gente saiu de Paris, mas existem essas pessoas que não têm condições financeiras e não podem sair, enfim, e também não cumpriram a quarentena. Mas teve muito rigor, sim, na solicitação. Eu fui parada um dia, eu sou gaúcha e fui comprar um chimarrão um pouquinho mais longe. Eu fui de carro, voltei, quando eu estou voltando, já estava próximo de casa, e aí eu fui parada pelo policial, ele pediu o atestado, eu mostrei, ok, e vida que segue. Mas hoje, por exemplo, que nós estamos desconfinados desde o dia 11 deste mês, é como se nada tivesse acontecido, as pessoas estão na rua, sem máscara, porque, embora estejamos desconfinados, eu acredito que o vírus ainda não foi embora, nós não temos uma vacina. Então, como você vai simplesmente liberar, abrir a porteira assim, pra galera passar e vai... Mas abriu tudo, abriu todos os setores do comércio, voltou tudo, a academia voltou. Foram abrindo... Não, academia não. Existem algumas coisas que não estão abertas. Por exemplo, restaurante ainda não está aberto, mas aí a partir da semana que vem já poderão abrir os que têm terraça, né? Que é o lado externo. Sim. Dentro você não pode. Mas ou seja, os restaurantes menores de microproprietários vão sentir ainda mais, né? Porque restaurante que tem terraça são maiores, né? Mas aqui em Paris também existem muitos restaurantes e tudo pequenininho. Você às vezes está aqui sentada numa mesa e está colado com a mesa do lado. Então, foi por isso também que proibiram, acredito eu, por causa dessa questão do distanciamento. Não existe em muitos restaurantes. Posso te dizer aqui, 60%, 70% dos restaurantes tem esse tamanho, essa configuração pequena. Então, eles proibiram. Agora somente os terraços vão estar abertos. Bares, o que mais? A escola foi aberta, porque eles dividiram em zonas, né? Então tinham zonas verdes, zonas amarelas e zonas vermelhas. Aqui Paris, que é a Île-de-France, que é o centro, o epicentro, ainda estamos em amarelo, ainda não passamos para verde. Mas então eles foram dividindo em zonas, onde está bom, onde não está, pode ir abrindo mais coisas, enfim, eles foram controlando desta forma. Escolas voltaram nas zonas verdes. As escolas voltaram nas zonas verdes. Isso, exato. Mas deve ser uma loucura pro calendário escolar, né? Algumas escolas voltando, outras não. Mas aqui o ano começa em setembro e acaba né? Então você tem... É como se estivesse no final já, porque tem férias em julho e agosto, são as férias, e depois então nós estamos em junho, é como se estivesse acabando o ano letivo. Estão completando, então vão comer um pouco das férias, né? Não sei exatamente como eles vão fazer, mas nós paramos em maio. Não, desculpa, março. Abril, maio, junho. Tinham mais 3 meses de aula. Então, eles perderam esses 3 meses de aula. Porque julho e agosto são férias. Sim. Ok. Karina, então, assim, só para a gente fechar aqui essa sua exposição, queria que você falasse um pouco da questão dos músicos, porque aqui no Brasil tem toda uma discussão. Essa semana, por exemplo, foi aprovado na Câmara a Lei de Emergência Cultural, que é para dar um suporte ao setor, vai para o Senado, não sei se já foi aprovado, mas tem uma discussão sobre, e aí, como é que ficam os músicos, principalmente
Principalmente não, na verdade todo o setor cultural está com muito problema, né? Não se consegue rodar um filme, não se consegue, não tem salas de exibição, enfim, tudo tá, talvez a venda de livros, mas até lançamentos de livros novos na literatura tá sendo repensado, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a vida dos músicos, como é que tá, e um pouco como é que vocês estão sentindo, o que pode ser, sei lá, qual é o horizonte aí para a situação da pandemia em Paris, na França, nos próximos, sei lá, 15, 20 dias, um mês, entendeu? Qual é o horizonte de futuro de vocês? Aqui na França existe uma coisa muito legal que não tem em país nenhum que eu conheça, mas que se chama a questão de intermitente. Você é intermitente. É como se fosse no Brasil autônomo. Então, eu sou musicista, eu sou autônoma e eu tenho como que fala em português? Eu tenho essa regra de intermitência que me rege. Então, para os músicos, por exemplo, não são só para os músicos, né? Intermitente que eu digo, você trabalha com arte, você trabalha, por exemplo, meu marido, ele faz documentário, ele é intermitente. Então, é toda a área de cultura, toda a área de audiovisual, existe uma área gigante que tem essa questão da intermitência. Como funciona? Você tem que fazer um determinado número de horas o ano todo, são 500 e alguma coisa, 500 e poucas horas, e você entra dentro desse sistema. Isso quer dizer que, por exemplo, você fez no ano, vamos fazer por mês, você faz todos os meses, você ganha de 1.000 a 1.500 euros, digamos assim. Se você fica sem trabalhar dentro desse sistema, se você fica sem trabalhar num mês, você ganhou 800, e normalmente você faz o seu como diz? Eu esqueço as palavras em português. Salário, o renda. Seu salário. Isso, a sua renda era de 1.500 todos os meses, mas chegou um mês você fez 800. O governo vai lá e vai te ajudar com a complementação desse valor de 1.500, de 800 para 1.500. Então, ele mantém a sua média. Você tem uma média de renda anual. Se você caiu da média, ele supre. Então, mas está suprindo só na pandemia ou supre sempre? Supre sempre. E agora, como nós não estamos com espetáculos, nós temos até agosto do ano que vem, se eu não me engano, alguma coisa assim, mas é um longo período que eles estão dando 1.500 euros, né, que é a média do músico. Por exemplo, se alguém faz mais, logicamente vai fazer um pouco mais, vai dar um pouco mais. Mas você tem esse salário, você tem essa segurança. Não que seja suficiente para que você viva, porque Paris é uma cidade muito cara. Mas você tem essa segurança. Já antes de pandemia, você continua com essa pandemia. Você continua com esse sistema de intermitência. Então, para muitas pessoas, isso está ajudando. Mas ajudando, porque você não consegue sobreviver apenas com esse valor recebido. Eu, por exemplo, eu não estou ainda nesse sistema de intermitência, porque embora sejam 500 e poucas horas, existe essa questão de impostos, existem muitas questões e eu ainda não consegui entrar nesse sistema. Mas eu tenho minha autorização como auto-entrepreneur, porque eu faço eventos, enfim, eu faço algumas coisas. Então, entrepreneur é empresária. Eu sou uma mini empresária, né? Digamos assim. Seria o nosso MEI aqui, o microempreendedor individual. Isso. Exato. Então, para mim, no meu caso especial, o que eles fizeram? Eles pegaram o meu ano, dividiram, sua média foi tanto, então você vai ganhar tanto. Então, todos os meses eu tô ganhando a minha média do que eu fiz no ano anterior. Então, existe também essa ajuda, que são para os autônomos, né, digamos assim, e tudo muito, muito reguladinho, porque aqui em Paris, aqui na França, você não tem como sonegar impostos, você não tem, é tudo muito correto. Então, se você ganhava, sei lá, 500 euros por mês para fazer esse trabalho como auto-entrepreneur, é isso que você vai ganhar. Você não vai ganhar uns 1.500 do intermitente lá. Eu até vi essa semana alguém falando, alguma postagem no Facebook, e falaram, na França estão pagando 1.500 para as pessoas. Não são para todas as pessoas que estão pagando esses 1.500. Você tem que ter já um histórico de recebimento para que você, né, enfim. E existem muitos brasileiros aqui que estão ilegais, muitas vezes, ou que também não possuem uma
uma vida financeira muito boa, que estão passando muita dificuldade. Que algumas associações se reuniram para poder distribuir cesta básica para essas pessoas. Então, nós temos muitos cidadãos brasileiros que estão passando por muita dificuldade, que não têm o que comer. Porque ou deixou de trabalhar, ou deixou de fazer aquele serviço que fazia, que não era na legalidade, mas que dava aquele dinheiro. Enfim, existe muito aqui, você Sim. pode trabalhar sem ser legal e tal. Então, isso... E me surpreendeu que, tipo, não veio uma atitude do nosso governo, né, da nossa embaixada, do nosso consulado, de acolher essas pessoas. Mas, Foi enfim, uma ação também que não... veio da sociedade. As Exatamente. pessoas que foram se ajudando, uma rede de Exato. apoio, né? Exato, uma rede de apoio das Sim. pessoas, não nada dos órgãos que no meu pensamento, deveriam ter, né, apoiado essas pessoas. Mas, enfim, também é outro assunto. Mas é mais ou menos isso, tipo, agora eu tenho, daqui pra frente eu tinha um festival marcado, que eu estava organizando, para final de agosto. E aí, que aqui agora é verão, né, até agosto, setembro, verão. E ele foi cancelado. Então, eu conheço, ontem mesmo falei com uma produtora, ela disse, meus shows, minhas coisas, tudo cancelado. Então, realmente a cultura, ela foi a mais atingida, a primeira a parar, e vai ser a última a retornar. Última a voltar. Sim. Exatamente. Então, tá bem complicado. Tiveram algumas discussões com o governo dos intermitentes, como que faria, como que a ajuda efetivamente. Até um amigo que é artista fez uma entrevista com o ministro da Cultura, como que iam trabalhar essa questão, e a maneira que, logicamente, que ninguém esperava, né? E também não culpo os governos por essa pandemia, ninguém pode ser culpado por isso. Eu acredito que aqui, por exemplo, eles estão fazendo o melhor que eles podem. Até porque é dinheiro para o planeta inteiro, né? Todo mundo está precisando de dinheiro, não tem trabalho. Mas eu acredito que aqui na França, diferentemente do Brasil, as coisas estão bem organizadas, bem pautadas e coerentes. Agora, me dá uma pena ver o Brasil do jeito que nós estamos, né? No Brasil, tá complicado. Eu acho que você sentiu aí um peso dessas questões do Brasil, que é a política externa. A Patrícia está aqui perguntando, o consulado deu algum apoio? Não, a Karina relatou que nem o consulado nem a embaixada. Os brasileiros que estão precisando de ajuda na França estão recorrendo uns aos outros, né? A rede de apoio que a própria sociedade está montando. Karina, eu vou te agradecer muito, muito mesmo. Foi um relato maravilhoso. E eu torço pelos artistas que estão aí, que trabalham aí, mas também pelos que estão aqui, trabalham aqui, que Sim. a sociedade não abandone a sua arte, né? Que ela consiga entender que esses trabalhadores da cultura, eles merecem uma atenção nesse momento. Nessa semana houve toda essa discussão, eu espero que as coisas melhorem por aqui. Houve iniciativas de prefeituras e de governos de estado, no caso do Ceará, no sentido de fazer editais especiais para o setor cultural, e essa coisa está rolando. Empresas também que começaram a contratar artistas para fazer lives e aí foram remunerando, então a coisa, enfim, houve um movimento em torno disso, né? Vamos esperar que mais iniciativas aconteçam. Eu te agradeço muito a tua participação. Eu que agradeço o convite, obrigada. Pois olha, uma boa tarde ainda para você, não sei, boa noite aí. Noite. Noite com sol, né? E eu vou chamar a nossa convidada da Alemanha, tá bom? Um grande abraço. Tá ótimo. Um beijo. Tchau, tchau. Vamos chamar aqui a Iana, que vai dar o relato dela. Vocês estão vendo aí que eu estou tentando fazer tudo dentro de 10 minutos para a gente ter o panorama, dentro de uma live só, ter um panorama Europa e América Latina, certo? Vamos ver, cadê a Iana? Iana chegou. Peraí. Tá colocando aí o fone. Isso. E aí, Ana, saudade de ti, criatura. Que bom ver o seu sorrisão aí. Você é igual a mim, tem essas marcas, né?
Mas olha, que bom te ver. Vou agradecer muito a presença da Iana, que topou de pronto quando eu propus. A Iana, pelo menos assim, acho que sei lá, o crédito que eu tenho para apresentá-la a Iana é uma militante das causas humanitárias. E a Iana está na Alemanha. Eu queria que você dissesse exatamente onde é que você está. Se apresentasse para as pessoas, como é que está sendo a coisa aí. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma grande pergunta para quem é brasileiro e observa as notícias, né? Assim, tem uma certa ideia de que talvez a Alemanha seja a melhor quarentena da Europa. É isso mesmo? Você sentiu essa organização, a possibilidade de passar melhor pela pandemia na sua experiência aí na Alemanha? Tá. Eu me chamo Iana, eu sou engenheira de computação, eu trabalho com TI aqui na Alemanha, eu já moro na Alemanha faz 3 anos. E para responder essa pergunta, eu preparei assim, alguns tópicos que vão generalizar toda essa questão. E aí eu vou falar sobre como foi o início das infecções, o caos inicial na política, como se reorganiza a política a nível federal, sobre também a falta de solidariedade da Alemanha, a questão educacional, a proteção econômica ao trabalhador, a questão da segurança de dados, a aceitação política do erro e o lobby da reabertura. Eu prometo que vai ser bem rápido, eu não vou Tá bom, temos ficar 10 meia minutos. hora não vou ficar meia hora em cada tema. Eu vou fazer mais uma pontuação até para os seus próprios alunos poderem pensar dentro dessa questão dos tópicos e poderem trabalhar um pouco mais além da minha própria fala, né? A gente começa com as infecções da Alemanha com 2 grandes pontos. O primeiro caso, na verdade, são 2 grandes centros que começam com o nosso problema, que é Bayern, que é a região de Munique, e aqui onde eu moro, que eu moro em Münster, Nordrhein-Westfalen, fica ali no noroeste da Alemanha. E foram os 2 grandes inícios. Em Munique começou com uma pessoa que trabalha na indústria automotiva, muito forte na Alemanha, que estava na China, veio, trouxe o coronavírus para nós, infectou algumas pessoas, mas ainda muito pouco. Dentro desse primeiro caso, surgiram 13, 14 casos por aí. Aqui já foi uma viagem que a galera já tinha feito para a Itália, trouxe da Itália, mas trouxe logo antes do carnaval. E aqui na Alemanha o carnaval é muito forte, e essa pessoa que trouxe foi para uma grande festa de carnaval, e nesse dia ele conseguiu infectar mais de 300 pessoas durante o carnaval. E aí depois daí tudo começou, mas o que a gente coloca é que essas infecções já foram ali para o final de janeiro. Então já estava meio que todo mundo vendo o caos na China, começando as coisas acontecerem já na Itália. E o primeiro ponto o governo não fez nada. Quando você já começou com esse outbreak, né, com esse início de infecção, nada aconteceu. Nada. Não tinha teste, tinha aeroporto para ver se tinha febre, nada. Ele foi numa asneira, assim, até começar a ter a infecção transmitida aqui dentro da própria Alemanha. Então, assim, foi um pouco, a gente pode dizer, lento. O governo foi lento no início. E quando eu falo do caótico início da política, é o que aconteceu, exatamente. Começou em Munique, começou em Bayern, e aqui Nordrhein-Westfalen, 2 estados. E realmente assim os estados, no sul e no meio para o noroeste da Alemanha. E aí começaram a disparar as infecções e os estados e as cidades foram fazendo as suas próprias políticas de restrições. Já ali pelo final de fevereiro e começo de março, cada um por si, Deus por todos. Não teve, foi tipo, os estados têm uma relativa grande independência aqui, os estados foram agindo, as cidades foram agindo. Inclusive, dentro dessa questão da agilidade política e da criação de restrições, trouxe até uma relativa importância política para o governador da região de Bayern, porque ele foi muito firme logo no começo. No começo, assim, um mês depois que realmente começou.
e aí trouxe a luz política para ele, né? Ele acabou trazendo depois para o próprio governo federal uma certa importância, relevância. E aí foi realmente por estado. Hamburgo colocou uma política, Berlim colocou uma política, Munique colocou uma política aqui no estado. Foi esse caos. Até a gente estar chegando ali pelos 1.500 novos casos por dia. Isso já foi ali pelo começo de março. Porque se você pensa, a gente saiu em 29 de fevereiro para 100 casos, para no dia 10 de março a gente já ter 1.500. Então você sai de 100 para 1.500 numa questão de 10 dias. E aí alarmou, porque até o começo de fevereiro, o ministro da Saúde estava, não, tá tranquilo, não tem problema, né? Aí a gente começou a ter 1.500 casos, a quantidade de casos por dia começaram a subir, aí a galera falou, tipo, peraí. Aí os estados começaram a fazer suas próprias políticas, então, mais ou menos, tipo, demorou aí entre 1 e 2 semanas que cada estado fazendo a sua política para ter uma união no governo federal, e o governo federal falar, agora nós vamos fazer todo mundo junto e vai ser a Alemanha inteira que vai adotar todas essas políticas. E aí veio o discurso da Merkel, que foi um discurso excepcional que ela deu na televisão, sobre a união, sobre a solidariedade, sobre o enfrentamento que vamos ter que passar, e começa realmente as restrições a nível nacional, no dia 18 de março. Né? Começam as restrições a nível nacional. E aí começa também porque antes, quando cada estado estava fazendo a sua própria regra, cada estado também estava comprando as suas próprias coisas, né, para alimentar os seus hospitais. Então tinha até um pouco de disputa dos próprios estados, da compra, cada um estava comprando independentemente. E quando o governo federal entra, acaba essa questão e se forma uma união, inclusive na questão da organização hospitalar, que é agora todo mundo vai ter que listar, todas as camas têm, todas as cirurgias eletivas vão ser canceladas para que a gente possa liberar o máximo número de camas, vamos comprar camas como a União e vamos nos organizar como União, inclusive dentro da questão dos hospitais. E aí, é uma coisa que eu achei que em comparação com o Brasil não existe aqui, que chegou a ser até fazer uma piada, que a galera começou a construir o meu virologista favorito. Porque era o tempo inteiro na televisão, era sempre opiniões de virologistas, opiniões da galera de médicos, muita gente virologistas, e aí, mas, inclusive... Olha, aqui apareceram infectologistas pop. Inclusive, assim, aqui eu acho que teve talvez um fenômeno que quem mais tomou a cena do debate público não foram médicos, foram biólogos, né? Um dos que está fazendo mais sucesso, eu acho que é o Átila Yamarino, que é da biologia. Mas tem também aqui no Ceará o Hugo Fernandes, que também faz muito sucesso nesse campo de comunicação pública da ciência, entendeu? Então aqui também teve um pouco assim, Roda Viva se abrindo para receber biólogo, entendeu? Não foi nem só da medicina, eu vi. E aí, aqui teve essa criação assim do meu virologista favorito, o que até é uma coisa relativamente importante, que é o conceito de transmissão, como eu posso falar isso? A publicidade da ciência, né? Como publicizar a ciência e como trazer... Porque, por exemplo, aqui a gente tem um grande foco, é o Robert Koch Institute, que é um instituto de ciências aqui na Alemanha, muito importante, e que está trazendo os dados e tudo. E aí eles montam aquela conferência para falar sobre tudo, e de vez em quando eles botam uns virologistas lá para explicar as coisas. E a galera explica de um jeito que ninguém entende o que eles estão falando. Ninguém vai entender. Né? E aí você pega um cara que também é muito bom, que a gente tem aqui, que é bem famoso, que ele inclusive estudou coronavírus, não esse, o outro, ele já tinha pesquisa publicada com os outros coronavírus, e o cara é um excelente comunicador de ciência. Ele consegue explicar muito bem. Mesmo caso é uma coisa importantíssima. Ele tinha estudado, o Átila participou do estudo Exatamente, o Átila é ótimo. SARS. E nesse momento foi chamado e estava prontinho e já trabalhava com comunicação, já era youtuber, então... Então, assim, essa necessidade da comunicação da ciência aqui foi muito pesado.
Aí, mais um ponto que eu vou falar é sobre a questão da falta de solidariedade, né? Porque a Alemanha foi o seguinte: quando o governo entrou e agora a gente falou, vamos entrar nessa pandemia, a primeira coisa que ele fez é cancela a venda de equipamentos médicos, cancela a venda de medicamento, cancela a ida e não deixa entrar ninguém. E aí, dentro desse contexto que você deve avaliar de como está funcionando hoje a União Europeia, é um tanto quanto, assim, sem falta de consciência social. A Itália estava já papocando a Espanha, papocando a Alemanha, estava relativamente tranquila e ela não tomou nenhuma posição de ajuda nesse sentido. Quando foi trazer os italianos para cá, trouxe 117 italianos. Muito depois, assim, quando já, tipo, já tinha morrido infinita gente, já tava, tipo... Aí eles perceberam, não, tá super tranquilo aqui, vamos trazer 100 pessoas, só para dizer que a gente não fez nada. Então, assim, esse é um ponto que é importante pontuar, que é uma questão que é importante pontuar, que é a falta de solidariedade que a Alemanha teve dentro da questão na União Europeia. Além do problema que a gente teve... É importante dar o recado aqui que a Alemanha é a maior economia da União Europeia, mas há toda uma discussão intensa na comunidade europeia se a Alemanha também não é quem mais ganha com a União Europeia. Se você conversar com o italiano médio, de uma forma geral, ele diz, a União Europeia só faz bem para a Alemanha. Você também vai ouvir isso, talvez, na França um pouco mais, talvez mais em Portugal. Na minha experiência, quando estudei na Holanda, confesso que não ouvia tanto, mas talvez porque os holandeses, inclusive, têm uma piada que diz assim, né? Na calçada vinha andando um alemão. Não, era um holandês. Quer dizer, é quase a mesma coisa. Então, como eles talvez se sintam muito próximos e até as línguas conseguem ter uma comunicabilidade, então talvez não apareça tanto esse sentimento. Mas eu sei que isso é uma coisa que circula muito, é um debate interno da comunidade europeia. Então, pesa muito que uma nação com esse peso, ela não tem um gesto, né, de... tão solidário. Porque, na verdade, quando você pensa nessa questão da União Europeia, você vai ter o seguinte: enquanto você tem ali a Itália, a França e essa outra galera reclamando de que a União Europeia serve à Alemanha, o discurso na Alemanha vai ser que muitas vezes a Alemanha carrega muito da União Europeia, entendeu? Então fica aí essa dualidade do discurso, porque, por exemplo, quando teve a crise na Grécia, aí vem, não, eu tenho que ter essa solidariedade, os gregos pedindo pela solidariedade, e o alemão tava, e aí, a gente já deu dinheiro para eles, a gente vai ter que dar mais dinheiro para eles, e fica essa discussão, mas que não entra dentro da questão do Covid, é uma discussão mais ampla para ser feita, que é sim. Se a União Europeia vai ter aí o que é que esse Covid vai provar, que o fechamento interno das fronteiras dentro da União Europeia foi um pouco perigoso nesse quesito, dentro desse pensamento do Brexit, e aí cada um tem o seu problema e cada um fecha a sua fronteira, em vez de pensar numa resolução como união, que não houve, né? A União Europeia só veio agir tardiamente e muito pouco. Então, assim, vai ser um debate para frente que a gente vai ter que ter uma retrospectiva do enfrentamento do coronavírus, como que foi a questão da União Europeia e o que a União Europeia vai ter que se resolver, né, dentro dessa questão. Fundamental como um impacto, esse elemento que você está colocando, né? Que o comportamento dos países dentro da União Europeia foi um comportamento nacionalizado. Nacionalista, foi. Mas há muito tempo a União Europeia, digamos assim, tenta propor um comportamento transnacional, né? Que se pense como a região, a Europa, a cidadania europeia e tal, né? Então, isso é mais um dos impactos do Covid nessa circunstância. Quando a gente for fazer uma retrospectiva, fazer uma análise, vai ter um peso muito grande, porque foi exatamente isso. Cada país resolveu fechar suas fronteiras e falou, eu vou me proteger. Ao invés de pensar numa política de proteger a Europa, de proteger a União Europeia, não, eu vou me proteger primeiro o meu, depois a gente resolve o resto, né? Então eu vou tirar primeiro o meu. Total falta de solidariedade, né? Dentro dessa questão, inclusive, da União Europeia, dentro do Brexit. Para a gente aproveitar melhor aqui o nosso tempo, eu vou te fazer uma pergunta para você ir construindo, digamos assim, a sua reta final, que é o seguinte. A nossa percepção é assim, a Angela Merkel acertou. Ela vai encerrar os seus 20 anos à frente da Alemanha com um caso de sucesso.
E esse caso de sucesso encerra o período dela, né? Mas ele é apenas uma parte do que a Alemanha vai viver daqui a pouco. Então eu queria que você expusesse assim, um pouco a percepção sobre essa liderança, Angela Merkel, que tem uma proeminência mundial, mas também como é que vocês vão, quais são as expectativas para as próximas semanas. E isso